Queridos irmãos e irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos celebrando a 9ª semana do tempo comum. E a palavra de Deus que é proposta para nós hoje, do Evangelho de São Marcos, um fariseu se aproxima de Jesus e pergunta: qual o maior mandamento? Os judeus estavam muitos preocupados, eles tinham 613 leis, 39 decretos em relação aos sábados. Eles já tinham perdido a noção dos verdadeiros mandamentos da lei de Deus. Por isso aquele fariseu chega até Jesus e pergunta: qual o maior mandamento? E Jesus vai responder: por primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre todas as coisas aqui da terra, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, pais, mães, amigos, bens materiais. Deus deve ocupar em nossa vida o primeiro lugar sempre. Ele não deve estar em segundo, terceiro ou quarto lugar. Temos que ter na nossa consciência, primeiramente em nossa vida, Deus, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Se nós só estamos aqui, é porque Deus nos criou por primeiro. Então o primeiro mandamento, com toda a nossa força, com toda a nossa capacidade, com toda a nossa razão, primeiro lugar, Deus sempre em nossa vida. E Deus, ao nos criar, nos criou por amor. E por amor Ele enviou seu Filho Jesus, o verdadeiro sacerdote, o sacerdote por excelência, para dar a vida por cada um de nós. Cristo passou pela terra fazendo o bem. E aquele fariseu chega com esta pergunta. Muitas vezes a gente também nos pergunta para nós mesmos: será que eu estou conseguindo amar a Deus sobre todas as coisas? Será que eu estou colocando as coisas deste mundo, o dinheiro, o bem materiais, até a própria família, na frente de Deus? É uma pergunta que todos nós devemos fazer para nós mesmos, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então que tenhamos sempre na nossa mente Deus em primeiro lugar, sempre em nossa vida. O outro mandamento, o segundo mandamento, não que ele seja menor, mas amar o próximo como a si mesmo. Talvez esse mandamento seja mais difícil de o respeitar. Muitas vezes o próximo nos humilha, nos maltrata, nos faz o mal, nos ofende. Nós guardamos mágoas dentro do nosso coração. Por isso nós devemos pedir sempre a Deus este dom, o dom de perdoar a quem nos ofende. Eu sei que não é fácil perdoar, mas é necessário. Cristo perdoou os ladrões que estavam ao seu lado, perdoou todos os que ofenderam, os que o maltrataram. Mesmo na cruz Ele perdoou. Ele deu exemplo para cada um de nós. Então é um exercício diário em nossa vida saber perdoar. Muitas vezes a gente carrega mágoa no coração durante anos, séculos não, né? Ninguém vai chegar a mais de 100 anos, né? Décadas, e sofremos com isso. Talvez aquela pessoa que nos ofendeu nem se lembra mais, e nós carregamos aquilo conosco dentro do nosso coração. Muitas vezes a falta de perdão ao próximo nos causa doença. Então é necessário perdoar, pedir sempre esse dom de Deus de perdoar o irmão e a irmã. É um esforço que nós devemos fazer. Por isso nós devemos cultivar sempre dentro do nosso coração uma vida de oração, sempre pedindo a Deus essa capacidade de amar o irmão, mesmo que ele seja diferente de nós, mesmo que ele haja diferente da nossa vida, mas nós devemos perdoá-los sempre em nossa vida. E Jesus vai responder àquele homem: você não está distante do reino de Deus. Por quê? Ele já sabia: mestre, tu respondeste bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo é muito mais importante que sacrifícios de animais, de pombas. No Antigo Testamento era costume eles fazerem esses sacrifícios. Então o amor a Deus, o amor ao próximo deve ser regra da nossa vida. Não esquecer nunca
desses dois mandamentos, é os mandamentos por excelência, é os mandamentos que nos conduz ao reino dos céus. Foi isso que o grande apóstolo Paulo fez na primeira leitura, na carta a São Timóteo. Paulo está assim no fim da sua vida, ele está em Roma nesse período, ele está preso, é o ano de 64 depois da morte de Cristo. Cristo morreu em 33, então 31 anos depois ele está no cativeiro em Roma, pronto já para dar a sua vida em martírio pela nossa igreja. Mas mesmo assim, ele escreve a São Timóteo, estimulando, ajudando, pois Timóteo, ele foi ungido pelas mãos de Paulo. Vocês que participaram aqui do tríodo ontem, vocês devem se lembrar. Timóteo recebeu a unção, o sacerdócio do próprio apóstolo Paulo. E Paulo vai indicar alguns caminhos para Timóteo organizar a comunidade ao qual ele é presidente. Ele dirige essa comunidade, primeiramente, a anunciar o evangelho, que Cristo ressuscitou dos mortos, Cristo da descendência de Davi, ele é o sacerdócio por excelência. Anunciai o evangelho que eu te ensinei. Cristo venceu a morte, ele ressuscitou, a morte já não tem a palavra final. Então a centralidade do nosso evangelho, daquilo que nós anunciamos, é Cristo, o sacerdócio por excelência. Ele ressuscitou dos mortos por primeiro. Se Cristo ressuscitou dos mortos, todos nós um dia também vamos ressuscitar, graças a Ele. Se morremos, morremos por Ele. Se vivemos, vivemos por Ele. Mesmo com a nossa infidelidade, com a nossa dureza do coração, Deus, seu Filho Jesus, permanece fiel. A fidelidade em Deus é sempre. Nós sabemos que muitas vezes somos fracos, somos pecadores, somos infiéis, mas Deus tem um coração bondoso, misericordioso, que sabe perdoar. Mesmo com os conflitos que existem dentro da comunidade, que todos nós sabemos, o próprio apóstolo vai alertar Timóteo: vai haver conflitos, vai haver contendas dentro da comunidade, mas nós devemos esforçar para vivermos bem com os nossos irmãos e irmãs. Ora, Cristo não deu o mandamento do amor? Por que haver contendas, confusões, intrigas? Tem que existir o esforço da nossa parte para buscarmos Deus constantemente. Esses ensinamentos que o grande apóstolo Paulo fez a Timóteo, ele também faz para nós hoje. No final do texto vai dizer: esforçar-vos para cuidar da comunidade. Você é o sacerdote, você deve ser o exemplo dentro de uma comunidade. Então nós sacerdotes, padres, temos que procurar ter uma vida de santidade, porque as pessoas observam, olham o nosso comportamento, de como nós agimos. Se nós não agimos bem, a comunidade também vai se desanimando. Então, todos nós devemos buscar uma vida santa, buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida, respeitar o irmão, respeitar a irmã, mesmo com seus defeitos, porque todos nós temos defeito, e muitas vezes nós apontamos o defeito sempre para o nosso irmão, mas nós também devemos olhar para nós mesmos, porque Cristo, esse mandamento, amai-vos como eu vos amei, ele vai dar outro sentido à nossa vida, como Cristo nos amou, dando para nós a vida numa cruz. Ele vai estender esse mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não vai ser mais amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Então Cristo vai dar um novo sentido a esse mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Cristo nos amou ao ponto de dar a vida por nós numa cruz. Então esse mandamento é estendido para todos nós. Nós temos como modelo nosso Senhor Jesus Cristo, Ele que deu sua vida numa cruz para a salvação de todo o gênero humano, de todo ser humano. Então, para nós cristãos, nós devemos nos alegrar. A morte não tem a palavra final, mas é a vida. Cristo ressuscitou dos mortos. Então, a centralidade do Evangelho
está na ressurreição dos mortos. Se não houvesse ressurreição, que sentido teria hoje estarmos aqui participando da Santa Missa? O próprio apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer: se Cristo não ressuscitou dos mortos, a nossa fé é vazia, a nossa pregação é vazia, mas para nós é certeza, Cristo venceu a morte, deu um novo sentido à nossa vida. Então, um cristão, um católico, por mais que vamos passar por dificuldades, angústia na nossa vida, tenhamos a certeza que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos, e um dia também Ele vai nos ressuscitar para estarmos com Ele face a face com Deus no céu. Peçamos a Maria Santíssima, nossa mãe, que ela interceda junto a seu Filho Jesus por cada um de nós, em todas as nossas necessidades, nas nossas fraquezas, muitas vezes na nossa falta de fé, na nossa falta de perdão ao próximo. Tem que haver esforço da nossa parte. Cristo é o modelo para nós. Aqui a comunidade celebra Cristo sacerdote, sacerdote por excelência. Jesus não pertencia à linhagem sacerdotal, ele não era da tribo de Levi, mas ele é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então ele é o sacerdócio por excelência. Todos os sacerdotes aqui na terra, nós somos falhos, somos pecadores, mas Cristo não, Ele deu sua vida por cada um de nós. Então que nós tenhamos por modelo na nossa vida a sua Mãe Santíssima e Ele próprio, que deu a vida para a salvação de todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.